o Wagner, aleluia. Temos aprendido muito com ele aqui, acerca da nossa escola, com ele e com o pastor Vitor. E hoje, mais uma vez, vamos receber de Deus acerca da palavra. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós nos achegamos a Ti neste momento, Pai. Pedimos a Ti pelo Teu socorro, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, ajuda-me a expor a Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, que Ele leve a nossa mente cativa a Cristo, e que a palavra do Senhor nesta noite, ela possa cair em boa terra e produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Tenha misericórdia de nós, Deus, e move-se no nosso meio. A grande necessidade de todos nós que estamos aqui é sermos avivados pelo Teu Espírito mediante a Tua palavra. Realiza o Teu querer nas nossas vidas, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 9. A partir do versículo 9. Mateus 9, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Irmãos, deixa a Bíblia aberta que a gente vai ler alguns outros versículos em Mateus mesmo. Nós temos aqui o chamado de Mateus, que era um dos 12 apóstolos. Esse chamado se encontra ainda em duas outras passagens das Escrituras, tanto Marcos como Lucas relatam para a gente esse ocorrido de Jesus ter chamado Mateus para ser discípulo dele. Então vamos entender aqui, dentro do contexto, qual é a intenção de Mateus ao escrever o seu evangelho e contar para nós essa história, tá bom? Então, basicamente, a intenção de Mateus, tá? Todo escritor bíblico, quando ele escreve algo, ele tem uma intenção em mente, tá, gente? Ele tem um propósito específico a ser alcançado. Qual que é o propósito do Mateus? O Mateus queria demonstrar para as pessoas para as quais ele estava escrevendo o seu evangelho que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, ou seja, Jesus era o homem que todo o Antigo Testamento havia dito que um dia viria para trazer salvação no mundo. Jesus Cristo era o filho de Davi, ele era o rei. Esta é a intenção que Mateus tem. Mateus tem a intenção de demonstrar que Jesus é essa pessoa que está sendo aguardada. Essa é a razão pela qual Mateus várias vezes vai usar expressões como para que se cumprisse o que fora dito, ou conforme o profeta fulano de tal. Então vamos ler duas passagens que diz isso. Mateus capítulo 1, mesmo livro. Mateus 1, versículo 22, falando a respeito do nascimento de Jesus, ele diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E agora lá no final do Evangelho, capítulo 26, versículo 56, diz assim:
Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Voltando para o capítulo 9 agora. Então nós percebemos aqui claramente que a intenção de Mateus é essa: demonstrar que na pessoa de Jesus Cristo as profecias elas foram cumpridas. E se Jesus é o filho de Davi, se Jesus é o Messias, se ele é o prometido, então o reino de Deus também chegou, porque várias dessas profecias diziam que quando o Messias chegasse, o reino de Deus seria estabelecido por meio dele. Essa é a razão pela qual Mateus usa a expressão reino dos céus mais de 30 vezes no seu evangelho. O evangelho de Mateus pode ser chamado como o evangelho do reino. Por quê? Porque Jesus ensina no evangelho de Mateus tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Então, só para a gente ler um versículo, Mateus 12, versículo 28. Jesus está num debate com os fariseus a respeito de como que Jesus expulsava demônios. Então, no versículo 28, Jesus diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, ou seja, o Messias veio e com ele trouxe o reino, e aí nós voltamos aqui para a nossa passagem em Mateus capítulo 9. O que Jesus, o rei, está fazendo aqui? Ele está expandindo o reino. Jesus chama Mateus para ser discípulo dele. Muito interessante, porque quando nós paramos para observar, no decorrer do evangelho, Jesus não parece ser um rei muito sábio. Ele chama pescadores e agora ele chama aqui um publicano, um pecador, né? Quem é essa questão de publicano? Como que nós sabemos que Mateus era um publicano? Porque o versículo 9 diz para a gente que ele estava sentado na coletoria. Irmãos, Mateus ele trabalhava numa espécie de pedágio, né? Vamos atualizar isso aqui para a gente. Então ele trabalhava numa espécie de pedágio e ele cobrava uma determinada taxa das pessoas que passavam ali para fazerem viagens internacionais, entre aspas. Muito provavelmente, esse valor que ele cobrava não era tanto da pessoa que estava caminhando, mas era mais da mercadoria que estava sendo levada. Então, ele trabalha num pedágio. E publicanos, eles tinham o hábito de, pelo fato deles trabalharem no pedágio, existia lá, então, um preço fixo, né? Olha, você vai cobrar R$5 por pessoa, Mateus. Só que Mateus, assim como todos os demais publicanos, eles eram desonestos, então eles roubavam das pessoas. Então o Adriano chega lá, o Mateus dá uma olhada e fala assim: é R$30 para você passar aqui. Aí um outro passa e fala: olha, é R$8 para você passar aqui. Mas ele sempre estava roubando das pessoas, de forma que, dentro do próprio ambiente do Novo Testamento, o publicano não era uma pessoa bem vista pela sociedade. Então vamos ler aqui, segura aí em Mateus, mas vamos lá em Mateus mesmo, capítulo 18, no versículo 17. Jesus diz assim, antes de eu ler o versículo, qual que é o contexto aqui? É justamente uma pessoa, ela cometeu um pecado dentro da igreja, um pecado público. E aí Jesus diz assim: olha, você deve chegar até o seu irmão e você vai repreender o seu irmão, vai dizer: cara, deixa eu te falar uma coisa, isso é pecado. E aí Jesus fala: mas se ele não ouvir você, então você vai, chama mais 2 testemunhas, volta lá e fala: cara, é o seguinte, isso é pecado. E se ele ainda não ouvir você, você vai contar o caso para a igreja. E ele, se ele não se arrepender, mesmo diante da exortação da igreja, versículo 17, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Publicano. E aí agora, em Mateus mesmo, capítulo 5, voltando um pouquinho, Mateus 5, versículo 46, Jesus faz a seguinte pergunta: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso.
Entenda isso, olha só, o que Jesus está mostrando aqui para a gente? A ideia aqui é que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus fala, olha, se você ama somente os seus amigos, não existe nada de extraordinário na sua atitude. Por quê? Porque até os publicanos fazem isso. Atualizando aqui, cara, até os ladrões amam quem gosta deles. Até os assassinos, tipo assim, o cara tem coragem de matar todo mundo, mas ele ama a mãe dele. Então, percebe? Dentro da visão do Novo Testamento, ser publicano, gente, era uma coisa ruim. E agora eu vou pintar aqui para vocês um quadro de o quão ruim era isso. De acordo com o Talmud, gente, é um texto dos judeus onde eles comentam as escrituras sagradas, seria um tipo de comentário onde lá tem de tudo. Então lá se fala muito a respeito dos publicanos. De acordo com o Talmud, se um judeu ele se tornasse um publicano, ou seja, se ele se tornasse um coletor de impostos, alguém que trabalhava para Roma, porque o Império Romano estava sujeitando a nação de Israel naquela época, essa pessoa ela era excluída da sociedade decente. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, ele não era mais permitido a entrar na sinagoga, ou seja, ele não poderia mais entrar na igreja. Depois, ele era desqualificado para ser usado como testemunha. Então, vamos imaginar que alguma coisa aconteceu contra mim, e aí eu chamo duas testemunhas que viram o caso, e uma dessas testemunhas é um publicano, o juiz fala, cara, você está de brincadeira, você acha que eu vou dar ouvidos a um publicano? Além disso, a família desse cara ela era considerada como impura. O Talmud diz que se um publicano entrasse dentro de uma casa, toda aquela casa estaria contaminada. E o dinheiro desses caras não serviria sequer para ser dado como esmola. Esse dinheiro não era usado nem mesmo para esmolar. Se um pobre colocasse a mão nas moedas de um publicano, ele estaria impuro. Os publicanos eles eram vistos como uma classe totalmente excluída. Por quê? Porque eles se relacionavam com gentios, eles quebravam o sábado e eles eram desonestos. Então, o pessoal aí que dá aula, Lucas 3, 12 e 13 também fala isso. João Batista está lá batizando, os publicanos chegam para ele e falam, mestre, o que nós devemos fazer? João Batista fala, você não deve cobrar mais, você não deve cobrar além daquilo que é estipulado. Então, era dessa forma que os judeus, eles viam os publicanos. Então, voltando aqui para Mateus capítulo 9, gente, nós temos aqui, na atitude de Jesus, um escândalo social. Jesus não simplesmente chama um publicano para ser discípulo dele, mas ele entra na casa do cara e come numa mesa farta, cheia de publicanos e pecadores. Como nós vimos aqui, ou seja, é um escândalo para a sociedade. De acordo com Lucas, capítulo 19, versículo 7, que foi quando Jesus, passando pela rua, viu Zaqueu numa árvore que também era publicano, e Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, que importa hoje eu me hospedar na sua casa. Lucas relata o seguinte, todos os que viram isto murmuravam dizendo, ele se hospedara com um homem pecador. É como se Jesus chegasse numa cidadezinha e ele tem a possibilidade de ficar na casa de todo mundo, ele decide ficar na casa de uma prostituta. Então aqui, a atitude de Jesus é um escândalo total, é um escândalo social aos olhos da comunidade. E aí, os fariseus não poderiam perder essa oportunidade de justamente atacarem a pessoa de Jesus. Então nós vemos lá no versículo 11, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então percebe, a questão aqui não é uma dúvida, é um ataque. Muito provavelmente Mateus era um homem rico e ele está dando um banquete para Jesus na varanda da sua casa. Então deu para ter essa interação entre os fariseus na rua, porque eles são puros, e os pecadores lá dentro, e Jesus lá dentro com os pecadores, e ele fala, cara, explica para mim uma coisa, por que que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Irmãos, talvez nós não demos muita importância para essa questão de comer.
Até porque, né, a gente chega lá num restaurante, senta lá e come junto com outro cara e acabou. Mas, na cultura bíblica, sentar com alguém para comer era algo extremamente sério. É por isso que lá em Mateus capítulo 4, Satã diz assim para Jesus, olha, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e tipo assim, ó, vamos comer pão, eu e você, tenha comunhão comigo. Então Jesus está entrando aqui numa comunhão com pecadores. Na verdade, de acordo com outras passagens, Mateus 11, 19, Jesus já era conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Era assim que muitas pessoas viam Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha essa decência farisaica, ou seja, esse costume fariseu de fazer acepção de pessoas. Então, os fariseus não perdem a oportunidade de chegar e questionar, cara, por que ele se mistura com pecadores? Que mestre é esse? Que Messias é este? Que Salvador é este que se assenta e come com pecadores? E aí nós chegamos no versículo 12, onde Jesus explica a sua missão. Eu deveria ter falado aqui no começo que o título da mensagem é A Missão de Jesus e Nós, mas eu esqueci. Mas é isto. E aqui no versículo 12, Jesus então explica a sua missão. E o que ele diz para os fariseus? Ele diz assim, ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que significa dizer que Jesus está entre os pecadores da mesma forma como médicos estão entre os doentes. Jesus ele quer ter comunhão com pecadores, não para ele dizer que o pecado não tem importância, não para ele dizer que o pecado não é coisa séria, mas ele quer ter comunhão com pecadores porque ele quer curar pecadores. Ele quer curar pecadores. Os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes, né? E aí ele fala no versículo 13, vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então nós vemos aqui nesta passagem que a missão de Jesus é uma missão, irmãos, que ela é regada por graça. Ele é um rei, mas ele é um rei misericordioso. Ele não vê assim, deixa eu ver qual é o tipo de pessoa que vai cooperar para a expansão do meu reino, porque o reino dele está super bem. E o reino dele é um reino de acolhimento. Numa outra passagem, Jesus diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a ideia do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar para nós trabalharmos. O reino de Deus é um lugar para sermos curados, para sermos tratados. Há trabalho? Sim, há trabalho, mas esse trabalho é impulsionado pela graça de Deus. De forma que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos os demais apóstolos. E ele fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então aqui Jesus ele demonstra para os fariseus, mostrando que, olha, vocês não entenderam. Quando ele diz assim, né, aqui no versículo 13, vão aprender o que significa isto? Jesus aqui está usando um termo técnico que era usado nas escolas de teologia, que um professor dizia para o seu aluno, quando o aluno não tinha entendido muito bem o texto. Então, Jesus está falando, olha, vão ler de novo, vão lá aprender o que significa isto. E é mais agravante essa situação quando nós percebemos que Jesus não está falando isso para gente comum, tá, gente? Jesus está falando isso para mestres da lei. Quem são essas pessoas? São os teólogos de Jerusalém, são os teólogos de Israel, os caras que eram responsáveis não simplesmente de copiar o Antigo Testamento. Então, para vocês terem uma ideia, tipo assim, eles sabiam o Antigo Testamento todinho de cor.
Não precisavam nem ler um texto. Por quê? Porque eles eram as pessoas responsáveis por escrever todo o Antigo Testamento. Mas não simplesmente isso, além deles escreverem o Antigo Testamento, eles eram os intérpretes da lei. Então Jesus está falando para um teólogo, um doutor em teologia. Cara, deixa eu te dar um conselho. Vai aprender o que significa isto, ou seja, vai ler o texto novamente. E aí ele faz uma citação de Oséias 6,6. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Quando Jesus ele faz essa citação, Jesus tenta chamar a atenção dos fariseus para o fato de que os fariseus estavam cometendo o mesmo erro que a nação de Israel estava. Se nós fôssemos lá em Oséias no capítulo 6, nós vamos ver Deus falando assim: misericórdia quer e não sacrifícios, o conhecimento de Deus e não holocaustos. Qual que era a situação histórica aqui de Israel? Israel tinha se apegado a rituais, e ela esqueceu o coração da religião de Israel. Então eles estão lá fielmente indo no templo todos os dias, fazendo sacrifícios, imolando animais, dando dízimos e tal, e tipo assim, mas o coração deles já tinha se afastado de Deus há muito tempo, como Deus diz por meio do profeta Isaías: esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então quando Jesus fala, olha, vão aprender misericórdia eu quero e não sacrifícios, Jesus está mostrando para os fariseus que, olha, vocês estão se apegando a aparências. E é justamente pelo fato deles estarem se apegando a aparências, é que eles não conhecem o Deus misericordioso de Oséias. Porque o profeta Oséias tem 14 capítulos e é sensacional. Qual é a mensagem de Oséias? Deus chama um povo que se prostituiu para voltar para casa. É chocante, então, a misericórdia de Deus. Então, o fato dos fariseus serem incapazes de ter misericórdia para com publicanos, para com pecadores, significava dizer que eles não conheciam Deus de toda misericórdia. E aí Jesus, num outro momento, ele conta para a gente, lá em Lucas 18:11, que certa vez um fariseu e um publicano entraram na igreja para orar. E um fariseu orou desse jeito: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Os fariseus, eles tinham uma autoimagem a respeito de si, justos. Eu sou puro, eu sou limpo, eu sou aceito. Jesus quebra essa autoimagem deles equivocada, mostrando, olha, vocês são tão pecadores como publicanos. Na verdade, muito provavelmente eles eram mais pecadores do que publicanos. Por quê? Porque eles eram incapazes de enxergar, eles eram incapazes de ver a própria situação na qual se encontrava a vida deles. Eles estavam revestidos de uma justiça própria, e em razão disso, eles se excluíram da cura que somente Cristo podia dar. Jesus fala: eu não vim chamar justos. Você é justo? Eu não vim para você. Eu vim chamar pecadores. Irmãos, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero tirar 3 pontos para que nós possamos pensar a respeito das nossas vidas. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que esse texto, ele nos leva a pensar a respeito da doutrina do pecado, que é algo que está escasso hoje, tá, gente? Esse livro aqui, Pecados Intocáveis, primeiro capítulo dele vai falar a respeito do desaparecimento do pecado. Tipo assim, hoje nós achamos que pecado é roubar, matar, e talvez roubar nem é mais tão pecado assim. Mas nós achamos, por exemplo, que uma pessoa que se ira facilmente, e a Bíblia diz que é pecado, a gente fala, não, isso é o temperamento dela, ela tem um temperamento meio explosivo. Quando a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis.
E se você acha que a sua ira não é pecaminosa, a ira que não é pecaminosa é aquela ira que é justa, tá bom? Jesus se irou, fez lá a corda e chutou o pau da barraca com todo mundo dentro do templo, e ele não cometeu pecado por causa disso. Então, hoje, nós temos um problema em relação ao pecado. Nós não gostamos mais de falar a respeito disso. Mas aqui, esse texto, ele nos chama a atenção justamente para isso. Por quê? Porque se eu não entendo o pecado, eu nunca irei entender a missão de Jesus. Ele não veio consertar a nossa vida, ele não veio dar um jeitinho na nossa existência. Ele veio nos curar. Então, aqui, de acordo com esse texto, o pecado é semelhante a uma doença, gente. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Sãos, justos, pecadores e doentes. A visão bíblica, a doutrina bíblica a respeito do pecado, gente, ela é muito mais radical. E entenda que a palavra radical, aquilo que vai na raiz, tá bom? Ela é muito mais radical do que a visão que os fariseus têm a respeito do pecado. Por quê? Porque para os fariseus, o pecado ou o mal era algo que existia fora deles. Então, se o pecado é algo que existe fora de mim, por exemplo, se o pecado está no povo que não é judeu, a única coisa que eu tenho que fazer para ser santo é não chegar perto dessas pessoas. Então, para eles, o pecado é algo que existe fora, o que é um equívoco. As Escrituras vão dizer para a gente que o pecado é algo dentro. Na verdade, eu ouso dizer que o pecado é como se fosse a nossa natureza. Se ele não é a nossa natureza, ele é um princípio fundamental na nossa existência. Então, vamos ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. Já que a gente está em Mateus capítulo 15. Jesus diz assim, a partir do versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus está aqui num debate com os fariseus, porque, novamente, Jesus está quebrando as regras, então os fariseus dizem, por que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? E aí Jesus fala, o que torna alguém impuro não é o comer com as mãos sujas, mas o que torna alguém religiosamente impuro é aquilo que sai de dentro, é aquilo que brota do coração. E aí algumas outras passagens que mostram para a gente essa ideia. Gênesis capítulo 6. Se você não conseguir segurar em Mateus, deixa que eu leio aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E aí, por fim, uma última passagem, Salmos 51, versículo 5. Salmos 51, 5. Davi, ao escrever o seu salmo de arrependimento, ele diz assim, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Outras versões diz, em iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. O que significa dizer que amanhã, quando a minha esposa estiver grávida pela segunda vez e o nosso filho tiver 3 meses, a coisa mais certa dele é que ele é um pecador. É isso. Então percebe, aqui os fariseus estão simplesmente olhando para essa situação e dizendo, olha, se você não sentar naquela cadeira, se você não comer isto, você é santo. A Bíblia diz que todos os homens, eles são maus. Jeremias 17:9 vai dizer que o coração do homem é enganoso e terrivelmente corrupto. Nosso coração é corrupto, a fonte da nossa vida é corrupta. Isso é tal que a teologia cristã desenvolveu um termo para se referir à nossa pecaminosidade. Se chama depravação total.
O que significa isso? Duas coisas. A primeira significa dizer que todos os homens que nasceram e todos os homens que ainda nascerão, eles são depravados. Eles estão maculados pelo pecado. Não existe uma única exceção a não ser Cristo. Todo o resto que pisou neste mundo foi manchado, foi maculado pelo pecado. Essa é o primeiro significado da depravação total. E o segundo significado da depravação total é que toda a nossa humanidade, todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano está contaminado pelo pecado. Os nossos pensamentos são pecaminosos, as nossas emoções são pecaminosas, a nossa vontade é pecaminosa. Não existe absolutamente nada em nós que não seja maculado pelo pecado. O que não significa dizer depravação total, não significa dizer que os homens são tão maus como eles poderiam ser. Porque essa não é a verdade, porque nós vemos aí, existe muita bondade ainda no mundo. Mas a depravação total significa dizer que as nossas boas ações, elas não são tão boas como deveriam ser. Então, trazendo aqui uma ilustração, vamos imaginar que eu e Jesus, nós estamos caminhando por uma rua e existem 2 moradores de rua ali sentados. Jesus vai e estende a mão para aquela pessoa e o levanta e dá comida para ele e o abraça. E aí eu chego para aquela outra pessoa que está no chão, dou a mão para ela, o levanto, dou comida para ela e o abraço. Nós fizemos, humanamente falando, a mesma ação, só que a ação de Jesus é boa, a minha não. Por quê? Porque a ação de Jesus não está maculada pelo pecado, a minha está. A minha pode estar maculada, por exemplo, com uma falsa, pode estar maculada com um desejo de glória para mim mesma. Eu vou ajudar porque as pessoas vão falar que eu sou bom. Pode estar maculada com a questão da troca. Olha, eu vou ajudar essa pessoa, mas depois eu vou pedir ela para fazer um favor sujo para mim, como, sei lá, contar uma mentira para alguém, ou ser uma falsa testemunha diante de alguma coisa que eu vou fazer. O fato é que tudo aquilo que um ser humano faz é sujo aos olhos de Deus, porque nós estamos totalmente depravados. Nós precisamos entender isso, gente. Não simplesmente entender, você precisa aceitar isso. Essa mensagem ela começou a surgir no meu coração há vários meses atrás, quando o meu amigo Adriano, ele pregou uma mensagem aqui, e ele trouxe a seguinte frase: você está maquiado ou você está transformado? E quando nós nos deparamos com essa verdade bíblica, de que nós somos tão depravados assim, qual é a nossa intenção, qual é o nosso desejo? Se maquiar. Eu não sou tão mal assim. Eu me recuso a acreditar que eu sou mal desse jeito, eu sou uma pessoa boa. Esse cara está falando isso, mas ele não sabe nada da minha vida. Quem é você para dizer que eu sou desse jeito? E aí eu começo a pontuar todas as coisas boas, entre aspas, que eu faço. Eu respeito a minha esposa. Eu sou um bom pai para o meu filho. Você vem falar para mim que eu sou depravado. O que eu estou tentando fazer aqui, gente? Me maquiar. Eu estou tentando trazer para mim uma falsa noção, falando, olha, você não é tão ruim assim. E quando eu não aceito isso, a missão de Jesus não é para mim. Porque eu vim chamar pecadores e não justos. Mas existe um outro tipo de maquiagem, que é aquela mais chocante, que é onde, sim, eu reconheço a minha depravação, mas eu maquio Deus, mas Deus não é tão ruim assim. Afinal de contas, Ele entende a gente, não é verdade? Eu tenho problemas com pecado mesmo, eu sei que Deus é santo, mas Ele é amor. Ele ama a gente do jeito que a gente é. Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. O que eu estou fazendo? Estou maquiando Deus. Estou roubando Deus da sua santidade. Por quê? Porque o confronto é fatal, gente. Se Deus é santo e eu não sou, então ai de mim. Mas, talvez pode existir entre nós alguém que nem simplesmente pensa em se maquiar, porque essa pessoa simplesmente diz, pecado é uma coisa que não existe.
Isso é algo que foi desenvolvido socialmente para as pessoas nos aprisionar, para elas fazerem a gente se comportar do jeito que elas querem. Então, essa ideia de pecado está tentando roubar de mim o lance, a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. E aí eu faço uma pergunta para você: se não existe pecado, o que explica toda essa bagunça que é o nosso mundo? Todo esse caos que existe entre nós? Se não há pecado, o que explica aquilo que os nossos governantes estão fazendo comigo e com você? Como eu costumo dizer para os meus alunos na escola, o Brasil não tem nenhum problema político. O nosso problema é moral. Os nossos governantes, eles são imorais. Eles pensam apenas neles mesmos, eles são egoístas. Eles não pensam nas necessidades da população, eles querem saber de si. Por que que eles fazem isso? Porque eles são pecadores. Ou, deixando de lado os nossos governantes, pense em você. Quantas vezes você não amou o seu filho, você sentiu o ódio do seu filho, o ódio do seu marido, o ódio da sua esposa, ódio de uma pessoa próxima a você, e você depois, se arrependeu, se envergonhou terrivelmente daquilo. Por que que nós somos assim? Por causa do pecado. Tanto cristãos como não cristãos possuem essa natureza, possuem essa inclinação pecaminosa. Pegando aqui uma pérola que o pastor Vitor soltou aqui na escola bíblica dominical, se você é cristão, se você entregou a sua vida para Cristo, o seu velho homem está crucificado, mas não significa dizer que ele está morto. E aí eu me lembro de J.C. Ryle, um bispo que escreveu um livro enorme chamado de Santidade. Ele fala assim a respeito do pecado: quão poderoso é um inimigo que mesmo após ser crucificado permanece vivo. O pecado está vivo nas nossas vidas, irmãos, e atuante, não como Jesus na cruz, mas como aquele ladrão que não se arrependeu, blasfemando, xingando, porque era isso que as pessoas crucificadas faziam. Eles cuspiam nos soldados que estavam ali embaixo, eles urinavam em cima dos seus opressores. Sabe qual é o opressor do nosso velho homem? Deus. E essa é a razão pela qual constantemente o nosso velho homem fala: cara, para que você vai fazer isso? Deixa Deus para lá, lê a Bíblia de novo, orar de novo, larga disso. Por quê? Porque o nosso velho homem odeia a Deus. Porque Deus crucificou o nosso velho homem. Porque Deus está fazendo o nosso velho homem sofrer. Então entenda isto: se você quer ser salvo, se você quer entrar no reino de Deus, reconheça-se como um pecador. E aqui, um pecador na sua mais profunda depravação. Por quê? Porque Mateus entrou no reino de Deus. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Irmãos, isso para mim é ótimo. Eu fico feliz com isso, porque eu conheço o meu pecado, porque eu sei que se dependesse de mim, eu nunca entraria no reino de Deus. Mas não depende de mim, depende do meu médico. Eu vim para os doentes. Então, se você quer ser salvo, você precisa reconhecer que você está doente. Eu me lembro que quando meu pai foi diagnosticado com câncer, ele tinha uma mancha no pulmão, e aí ele foi no médico, tirou lá a chapa, medicou ele 30 dias com antibiótico. Quando ele voltou lá, tirou uma outra chapa, não tinha não tinha mudado absolutamente nada. E aí o médico pediu um outro exame, meu pai fez o exame, e ele levou lá. Tinha mais ou menos 1 ano que a minha mãe tinha falecido. Quando ele colocou aquele envelope na mão do médico, o médico pegou e olhou. O médico deu a notícia mais terrível que ele poderia ouvir na vida. Seu Pires, isso é um câncer que matou meu pai depois de 3 meses. É assim que você precisa entender o pecado. Ele vai matar você. É um câncer que vai corroer toda a sua existência se você não procurar um médico, se você não buscar a Cristo. Percebe? O caminho para a salvação, o caminho para a vida, é justamente reconhecer a grande necessidade que eu tenho, a necessidade de ser salvo.
Uma outra coisa que esse texto aqui demonstra para a gente é justamente o significado da vida cristã e qual é o seu custo. O que é que significa a vida cristã? Esse texto resume a vida cristã para a gente em apenas um comando: segue-me. Se você é um cristão, você está seguindo a Cristo. Se você não está seguindo a Cristo, você não é um cristão. O que significa dizer isso, Wagner? Significa dizer que você está caminhando para onde Ele está indo. Significa dizer que você está se submetendo a Ele, você está caminhando para o propósito dEle, para o destino dEle. A Bíblia diz para nós que Deus ele tem um propósito para nós, Ele tem um destino para nós. Qual que é? Nos conformar à imagem de seu Filho. O desejo de Deus, o propósito de Deus para todos nós que estamos aqui, se você quer ser salvo, se você quer ter vida, Deus irá fazer de você alguém semelhante a Jesus. E isto será doloroso. Foi muito custoso para Mateus seguir a Cristo. Mateus faz questão de não registrar aqui no evangelho dele, ele simplesmente fala então, né? Disse-lhe Jesus, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Lucas, que também conta essa história para nós, Lucas acrescenta algo fundamental. Lucas diz assim, e ele deixando tudo, o seguiu. Como eu disse aqui para vocês, muito provavelmente Mateus era rico, e ele era publicano. Se essa decisão de Mateus não desse certo, ele tinha destruído toda a sua vida. Por quê? Porque ele nunca mais iria conseguir trabalhar. Ninguém daria trabalho para uma pessoa que era um publicano. Ele não poderia voltar para o seu antigo trabalho, coisa que os pescadores podiam, tanto é que lá em João capítulo 21, né, Jesus já está ressurreto, o Pedro fala, eu vou dar uma pescada. É a profissão do cara, eu vou lá pegar uns peixes. Não tinha como Mateus chegar e falar, olha então, eu fui seguir a Jesus, não deu muito certo, mataram o cara, você me aceita aí de volta? Posso retomar aí a minha cabine de pedágio? Não existia essa possibilidade. Então aqui, foi custoso para ele, ele abriu mão de tudo o que ele tinha, ele arriscou toda a sua vida em seguir aquele homem. Mas não pense que foi uma coisa ruim, foi algo tão bom aos olhos de Mateus, foi algo tão vantajoso aos olhos de Mateus, que ele deu um banquete para Jesus e chamou todos os seus amigos pecadores para celebrar com ele a mudança de vida que ocorreu em sua vida. Quando Jesus decide entrar na casa de Mateus, Jesus está simplesmente falando, dizendo, bradando, não apenas com palavras, mas de forma pública, este homem, ele está perdoado. Pegando lá em Lucas de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu começa a dizer, mestre, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou dividir metade dos meus bens, eu vou dar aos pobres. Jesus fala assim, em verdade eu vos digo, a salvação entrou também na casa deste publicano, porque este homem também é filho de Abraão. Absurdo Jesus falar isso aos ouvidos dos fariseus. O quê? Filho de Abraão, esse pecador? Esse pecador é filho de Abraão. Mas, existe um custo, gente. Lucas capítulo 14, Jesus diz assim para nós, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Exclusividade total. Eu tenho que ser o primeiro em tudo. Senão, você não pode ser o meu discípulo. C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, ele diz uma frase que esclarece isso para nós. Ele fala assim: a vida cristã é diferente, mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo. Eu não quero um pouco do seu tempo, não quero um pouco do seu dinheiro, não quero um pouco do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego, o seu eu natural. Eu vim matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu eu natural, todos os seus desejos que você julga inocentes, bem como todos os desejos que você julga iníquo, entregue todo o seu ser, e eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu, e a minha vontade se tornará a sua vontade. Ou como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você vai ter que avaliar isso. Você vai ter que tomar essa decisão. Se ele está exigindo muito ou se ele está exigindo pouco. É uma decisão, gente. E aí talvez passe na cabeça de alguém: eu não sei por que ele está pregando essa mensagem. Eu já sou crente há 10 anos. E aí nós entramos num outro ponto que esse texto mostra para a gente. É o grande perigo da vida cristã. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está confiando em quem para entrar amanhã no céu? Em quem? Em quê? Você acha que eu estou confiando nisso daqui para me entrar amanhã? Ah, eu sou mestre. É claro que eu vou ser aceito. Muito pelo contrário, o fato de eu estar aqui na frente estreita mais ainda a porta para mim. Porque a Bíblia diz assim, ó, a quem muito é dado, muito será cobrado. E Tiago diz, não queiram ser mestres, porque os mestres serão julgados de uma forma mais severa. Então você acha que eu estou aqui para chegar amanhã para Jesus e dizer, vamos lá, Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 22, Jesus diz assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui Jesus está contando a respeito de vida de pessoas que irão chegar amanhã e falar, é claro que eu posso entrar no céu, eu sou profeta, eu profetizei em teu nome. É claro que eu devo entrar, eu era o grande perseguidor de demônios lá no meu bairro, eu expulsei centenas de demônios, eu realizei milhares de milagres, Jesus. Por que eu não vou entrar aqui? Porque eu não conheço você. O que acontece, irmãos, o grande perigo da vida cristã é que nós possamos perder o nosso interesse salvífico em Cristo. Nós podemos perder a nossa confiança de salvação somente nele e nós começamos a confiar em nós. Ah, eu sou um bom pai, então eu vou entrar no céu. Eu tenho um ministério bem-sucedido. Deus abençoa o meu ministério, então eu irei entrar no céu. Então, Balaão também profetizou. Ele foi para o inferno. Judas era apóstolo. E eu me recuso a acreditar que Judas era um dos 12 que chegava e colocava a mão nas pessoas e ninguém ficava curado. E que Judas expulsava os demônios e os demônios não saíam. Ele era dos 12, ele recebeu a autoridade de Jesus para fazer isto. E ainda assim, ele pereceu. É por isso que eu pergunto, você está confiando em quê para entrar amanhã no reino de Deus? Jesus conta para a gente a história lá do filho pródigo. E normalmente nós damos uma ênfase no filho
no pródigo, né, que entre aspas é o pródigo, porque na verdade o pródigo aqui da história é o pai, porque o pródigo é o gastão, e o pai gasta graça em abundância. Meu filho, você queimou todas as minhas riquezas lá no pecado, vem para minha casa, tem mais riqueza aqui para você. Ele é o pródigo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o irmão mais velho, que é Lucas 15, a partir do versículo 25. Então, segura aí, 25. A história é a seguinte: o filho mais novo foi para terras distantes, torrou todo o dinheiro do pai dele em prostíbulos, e aí, quando ele estava paupérrimo, comendo lavagem com porcos, caiu em si e disse: puxa vida, lá na casa do meu pai, os servos do meu pai passam uma vida que dá de 10-0 nessa minha. Eu vou tentar chegar na casa do meu pai, eu vou me humilhar a ele e falar: eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O pai ignora a fala do filho, manda matar bois, faz mó festança para se alegrar porque o filho dele voltou para casa. E aí nós entramos no versículo 25. Enquanto isto, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata novilhos gordos para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O irmão mais velho é um fariseu. Eu sou um certinho e ele descambou a vida toda, e agora você vai me falar que Deus ama ele da mesma forma como ele ama a mim? Que Deus justo é esse? Eu sou moralmente correto, nunca traí a minha esposa, esse cara é um pedófilo, e você vai dizer para mim que ele vai sentar na mesma mesa comigo? Ele vai sentar na mesma mesa com você. O irmão mais velho não entende isso. É por isso que eu pergunto: você está dependendo de quê? Você está confiando de quê para entrar naquele dia? E a resposta, irmãos, é: nós só iremos depender de Cristo se nós reconhecermos que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Algo que me leva a pensar nessas questões é justamente quando nós entramos nessas questões públicas e nós vemos a forma como a igreja trata de uma forma tão severa certos pecados e ela simplesmente fecha os olhos para outros. Então nós estamos aí, com toda essa questão da homossexualidade, da legalização do relacionamento homoafetivo, e nós vemos pastores esbravejando, como se ser heterossexual fosse algo a se orgulhar. Saiba você que heterossexuais e homossexuais, todos eles irão para o inferno. Por quê? Porque ninguém vai para o inferno por ser homo. Nós vamos para o inferno porque nós somos pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em contrapartida, um cara que reconhece a grande necessidade que ele tem de salvação, ele pode lutar a vida toda com o seu pecado. A entrada dele no reino dos céus está garantida por causa do sangue do Filho de Deus. Por causa do sangue do Filho de Deus. Você acha que Mateus nunca mais pecou? Nós pecamos, irmãos.
enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós iremos pecar. E qual é a nossa esperança? O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. De forma que amanhã, quando eu chegar lá, e eu colocar o pé dentro daqueles portões, eu saberei que é graça. 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 Como Martinho Lutero vai dizer, o amor de Deus, ele não acha em nós aquilo que lhe agrada. O amor de Deus cria em nós aquilo que lhe agrada. É isso. Deus nos chama como nós estamos e Ele não vê absolutamente nada de interessante em nós, nada. Mas Ele irá nos transformar dia após dia em algo belo diante dos seus olhos. Ele nos dará a beleza de Jesus. Ele nos dará a beleza de Jesus. O último versículo que nós vamos ler, para nós terminarmos, Lucas capítulo 7. Segure aí em Lucas capítulo 7. Deixe-me esclarecer uma dúvida. Ouçam-me todos. No culto de jovens que teve na casa da Fernanda e do tio Will, um jovem, ele levantou a seguinte questão: como Deus pode ser o meu amigo e ainda assim ser Deus? Ou como eu posso chegar e abrir a minha vida toda para um Deus que é santo, sabendo de todas as coisas erradas que eu faço? A vida cristã, gente, ela se dá numa tensão. De um lado da tensão está aquilo que você é em si mesmo. Você é pecador. De um outro lado da tensão está aquilo que você é em Cristo. Você é justo. Você é filho de Deus. Você é a noiva de Cristo. Você é a habitação do Espírito Santo. Você é santo. Essa é a tensão enquanto nós estivermos aqui. Entenda isso. Você nunca, nunca, nunca em você mesmo será algo bom aos olhos de Deus. É por isso que eu não posso tratar Deus como se Ele fosse o meu amigo, no sentido como se Ele fosse igual a mim. Nós temos uma grande dificuldade hoje na nossa geração de entender essa tensão. Então nós costumamos a idealizar uma certa intimidade que ela não é real. Porque nós nos esquecemos desse lado aqui, é que enquanto nós estivermos neste mundo, nós somos pecadores. A oração do Pai Nosso ensina isso para nós. Jesus diz assim: vocês irão orar desta maneira, como? Pai Nosso, intimidade, que estás nos céus, distância. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, o profeta Isaías vai dizer: olha, assim como os céus é mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, diz o Senhor. Eclesiastes capítulo 5 vai dizer para a gente: olha, sejam poucas as tuas palavras quando você estiver na presença de Deus. Em outras palavras, cuidado que você vai falar na oração. Por quê? Porque Deus está no céu, você está na terra. Ele nunca será como eu e você. Ele nunca vai ser o nosso amigo de ombro, mas apesar disso, Ele continua sendo o nosso amigo em Cristo. Ou seja, Deus não deixa de ser Deus para se relacionar conosco, mas nós precisamos entender essa tensão. Então sim, Ele é meu amigo, mas Ele leva o meu pecado a sério. Ele me entende sim, e essa é a razão pela qual Ele me convida para me arrepender do meu pecado. Mas se eu falo, Ele me entende como Deus não dá a mínima para o meu pecado, então você não conhece a Deus, porque Ele dá. É uma tensão que nós precisamos aprender a conviver com isso. Ele é amigo, mas Ele é Senhor. Vocês são os meus amigos, João capítulo 15, se fazerem aquilo que eu vos mando. Eu mando na sua vida.
você pertence a mim. Então eu queria esclarecer essa questão. E agora sim, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e o ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se você quer amar Jesus, você precisa descobrir que você foi muito perdoado. Porque se você achar que você foi pouco perdoado, então você o amará pouco. Ou seja, se você não conhecer a negridão da sua vida, se você não vê o quão podre é o seu coração, e que apesar de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que nós somos, Deus ainda nos ama assim, você nunca será grato, nunca. Ô, gente, o grande objeto da fé, e nós vamos falar a respeito disso no domingo que vem, estarei aqui novamente com a graça de Deus para a gente falar a respeito da fé. O grande objeto da fé cristã é o amor de Deus por nós na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu olho para a pessoa de Jesus e eu creio naquilo, e eu vejo que eu sou aceito, que eu sou amado, então eu não tenho necessidade de me maquiar. Mas quando eu sou incrédulo, então eu preciso de um outro ponto de referência, de aceitação e de amor. E esse ponto de referência torna eu mesmo. Deus irá me amar porque eu sou professor na escola bíblica dominical. Deus irá me aceitar porque eu sou um bom pai. Isso é mentira. Isso é mentira. Não seja um irmão mais velho. Reconheça toda a sua depravação diante dele. E se alegre pelo fato de que o Filho Santo de Deus veio a este mundo não para chamar justos, ele veio chamar pecadores, ele veio chamar pecadores, que isso alegre você. Vamos orar sobre isso. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos. Cordeiro Santo de Deus, que derramou o seu sangue santo em favor de pecadores. Pai, nós te pedimos que teu Espírito nos ajude nesta hora,
Que o Espírito Santo quebre toda a dureza do nosso coração e que nós possamos reconhecer aquilo que nós somos. Nós somos pecadores. Existe um câncer no nosso coração e ele irá nos matar, a não ser que o Senhor faça algo. Abre os nossos olhos. Oh, vivifica-nos neste momento. O Espírito sopra onde quer. Que agrade a Ti, Espírito de Deus, soprar neste momento sobre estas vidas que estão aqui, trazendo vida, trazendo fé, trazendo arrependimento para a glória de Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta grande salvação. Livra-nos, ó Deus, de todo engano a respeito de nós mesmos. Que nós possamos, ó Pai amado, conhecer a malignidade do nosso coração, nos arrepender dos nossos pecados, mas nos regozijarmos, porque agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa dádiva. Obrigado por esta grande salvação, por esse grande presente que foi dado a nós. Teu Filho veio para este mundo, para gente como nós. Nós somos sujos, necessitados, totalmente pecadores. Ajuda-nos a vivermos para a Tua glória, não para impressionar a Ti, mas por gratidão. Que haja gratidão nos nossos corações ao ver Teu Filho, que foi moído em nosso lugar para nos salvar. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Deus. Obrigado. Que você não se sinta indigno de receber a vida eterna.